Uma das grandes máximas que a carta de 1 João traz para nós é sobre o relacionamento com as outras pessoas. Aprendemos sobre a importância de amar, sim, as pessoas, mas de reprovar aquilo que elas fazem. Prova disso é que o próprio João diz que se alguma pessoa vem trazendo alguma mentira, alguma heresia, fofoquinha na sua cabeça, você não tem que receber na sua casa, muito menos sentar para comer com ela. Ô louco, Leandro, que coisa dura! É isso que a gente vai ver mais um pouquinho no dia de hoje. Então, abra o seu coração para que o Espírito de Deus fale com você. Mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo para abençoar a sua vida. Então, bora lá, sem enrolação. 1 João capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Bora para a nossa leitura. Aumente seu som aí, pega sua Bíblia e bora. 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama o Pai também ama o Filho. Sabemos que amamos a Deus se amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Se os mandamentos não são tão difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. Obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente aquele que crê em Jesus como sendo Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e derramamento de sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito da verdade confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: Espírito, água e sangue, e as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente, podemos crer também no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração e tem que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E este é o mandamento: Deus nos deu vida eterna, e essa é a vida que está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 13. Escrevi essas coisas a vocês para que creem no meu nome, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve e sempre lhes permite algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele nos ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele dará aquilo que pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer o pecado que não leva à morte, ore por ele. Deus dará vida ao seu irmão que pecou de maneira e não levará ele também à morte. Mas há pecado que leva à morte. E não digo que você deve orar por aqueles que cometem esse tipo. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois Deus e o seu Filho os protege, e o maligno não o toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, se afastem dos ídolos. Então João aqui de fato falando, cuidado com aquilo que você acredita, com a forma que você ama, ame a Deus, mas rejeite as coisas ruins para que tudo na sua vida vá bem. Bora lá então agora para Esdras, nós vamos ler Esdras 3 e 4, estamos vendo aqui a reconstrução do templo, tá bom? Bora lá então, Esdras 3. No 7º mês, versículo 1, no 7º mês, quando os israelitas já haviam estabelecido nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então Jesua, filho de Jeozadaque, juntou-se com seus colegas sacerdotes e a Zorobabel, filho de Saltiel, seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme as instruções da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram um altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e tardes. Celebravam a festa das cabanas, conforme prescrito na lei, e ofereceram um número de holocausto especificado para cada dia da festa. Ofereceram ainda holocaustos regulares, ofertas exigidas para as celebrações de lua nova e para as festas anuais do Senhor. O povo também trouxe ofertas voluntárias para o Senhor. 15 dias antes do início das festas das cabanas, os sacerdotes haviam começado a oferecer ao Senhor holocaustos, antes mesmo de lançarem alicerce do templo do Senhor. Então, contrataram pedreiros, carpinteiros, e eles pagaram com moedas de prata. Também compraram toras de cedro do povo de Tiro, de Sidom, e eles pagavam com alimento, vinho e azeite. As toras eram trazidas dos montes do Líbano e vinham pela costa do mar Mediterrâneo até Jope, pois Ciro, rei da Pérsia, haviam permitido que assim o fizesse. A construção do templo de Deus começou no 2º mês do 2º ano da chegada em Jerusalém. O grupo de trabalhadores era regressado do exílio, incluindo Zorobabel, filho de Saltiel,
Jesua, filho de Jeozadak, e seus colegas sacerdotes, bem como todos os levitas. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados por supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos, seus parentes, Cadiel e seus filhos descendentes, e Rodavias supervisionavam aqueles que trabalhavam no templo de Deus. Os levitas da família de Henadad os auxiliavam na mesma tarefa. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas descendentes de Asaf fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Deus havia prescrito. Com louvores e ações de graça, entoaram esses cânticos ao Senhor, diziam: Ele é bom, e o seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou ao Senhor em voz alta, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos sacerdotes, dos levitas e outros chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Deve ter sido um sentimento legal, né? Outros tantos, porém, gritavam de alegria, gritos alegres e choro se misturavam a um barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Capítulo 4, verso 1. Os inimigos de Judá, Benjamim, souberam que os exilados estavam construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e outros chefes da família e disseram: Queremos participar dessa construção, pois também adoramos o seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde Esar-Hadon, rei da Síria, desde que nos trouxeram para cá. Mas Zorobabel, Jesus e outros chefes da família responderam: De maneira nenhuma. Vocês não podem participar desse trabalho, somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram se desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar para eles e frustrar os planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitrate e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei. O comandante Reum, secretário da corte de Sensai, escreveram a carta no qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes, autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas babilônicos e o povo de Iraque Suzã, isso é, Elão. Também enviaram saudações o restante do povo com um grande renomado Arsurbanipal, havia deportado estabelecido em Samaria todas as terras vizinhas da província oeste do rio Eufrates. Essa é uma cópia da carta. Ao rei Artaxerxes, de seus súditos leais na província oeste do rio Eufrates, informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão construindo essa cidade rebelde e má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que se essa cidade for construída, seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado nesse povo, enviamos ao rei as informações. Sugerimos que faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá que essa cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi construída por causa da sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e nações que dominava. Declaramos ao rei que se a cidade for reconstruída e seus muros foram concluídos, o rei perderá a província oeste do rio Eufrates. O rei Artaxerxes então enviou a seguinte resposta: ao comandante Reum, secretário da corte Sinsai, e aos seus companheiros de Samaria em toda a província do oeste do rio Eufrates. Saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que fizesse uma busca nos registros e descobri que, de fato, Jerusalém tem sido ao longo dos anos focos de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates, que receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida em Reum, Sinsai e seus companheiros, eles foram depressa para Jerusalém e, fazendo uso da força, obrigaram os judeus a parar a construção. Assim, a obra no templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5. Capítulo 5 não, a gente leu 3 e 4, a gente para, que a gente leu 5 amanhã. Mas dá vontade, né, da gente ver o que é que vai acontecer. Mas vamos guardar aqui e vamos agora para Salmos 92. Bora lá. Salmos 92. E ele diz assim, ó:
É bom dar graça ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Ao som de instrumento de 10 cortes e harpa, melodia de lira, tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa das suas obras. Quão grande, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam com aqueles que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, será eternamente exaltado. Teus inimigos, Senhor, perecerão, e junto com ele todos os que praticam o mal serão dispersados. Tu, porém, me tornaste forte como um boi selvagem e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda dos inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota dos meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios dos nossos deuses, do nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então a gente pegou aqui um dia bom do salmista, onde ele está de fato só agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Possivelmente aqui Deus já tinha o livrado, né, dos inimigos que estavam tentando derrubar a vida dele. Prova que ele fala aqui que os inimigos estão sendo dispersos. Assim também vai ser com você. Seja fiel a Deus e desfrute de uma vida plena, próspera e dos milagres de Deus em todas as áreas. E aí, o que mais chamou essa atenção na leitura de hoje? Foi João falando sobre amar pessoas, foi a reconstrução do templo que, infelizmente foi parada, não é? Por intriga, né, minoria aí, pessoal que estava com inveja, mas calma que a gente vai ver o que vai acontecer. Ou aqui, o salmista falando da fidelidade de Deus. Escreve aqui embaixo para mim que eu vou ficar feliz de saber. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu oro mesmo para que o melhor do Senhor aconteça nas nossas vidas. Declaramos bênçãos, Pai, mais bênçãos sendo reais em cada área. Declaramos portas abertas para aqueles que precisam de emprego. Oramos por saúde sendo multiplicada, aqueles que estão doentes, direções claras a cada um dos seus filhos, para que eles possam, uma vez escolhendo aquilo que é certo, serem bem-sucedidos, Pai, através da prática da palavra. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você ama, deixa o like aqui, se inscreve no canal, segue lá nas redes sociais, ou Leandro Machado, corre lá para o Instagram, Facebook, todo dia tem coisa nova lá e aqui para abençoar a sua vida. Fique com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.